Olá, caríssimos alunos, caríssimos telespectadores, que porventura os tenha. Vamos lá para a nossa aula de ética, para filosofia no curso de matemática. Então, a ética, claro, a gente vai tocar alguns pontos aqui, mas ética é fundamental para a ciência, para a tecnologia e também para a política e para várias áreas da nossa vida. A gente convive com ética diariamente, então a gente precisa pensar sobre isso, precisa pensar alguns pontos. E aqui eu vou introduzir alguns tópicos de importância para a gente pensar na ética até do nosso cotidiano. Então vamos lá. Quero começar aqui com essa famosa história, né, aqui do Anel de Giges, que está lá no livro de A República de Platão. Tá? Um livro escrito aí há 400 anos antes de Cristo, né, mais de então 2000 e tantos anos, né, que a gente tem aí esse livro, e ele é fundamental para a gente pensar vários assuntos. Então, ética é também bem legal. Então, essa temática aqui, essa história, ela pode nos ajudar a começar a pensar. Então, eu vou ler aqui. O que é esse anel de Giges? Então, Giges era um pastor que servia em casa do que era então o soberano da Lídia. Devido a uma grande tempestade e tremor de terra, rasgou-se o solo e abriu-se uma fenda no local onde ele apacentava o rebanho. Admirado ao ver tal coisa, desceu por lá e contemplou, entre outras maravilhas que para aí fantasiam, um cavalo de bronze oco com umas aberturas, espreitando, uh, espreitando através das quais viu lá dentro um cadáver, aparentemente maior do que um homem e que não tinha mais senão um anel de ouro na mão. Arrancou-lhe e saiu. Ora, como os pastores se tivessem reunido de maneira habitual, a fim de comunicarem ao rei todos os meses o que diziam a respeito aos rebanhos, Giges foi lá também, com o seu anel. Estando ele, pois, sentado no meio dos outros, deu por acaso uma volta ao engaste do anel para dentro, em direção à parte interna da mão, e ao fazer isso, tornou-se invisível para os que estavam ao lado, os quais falavam dele como se tivesse ido embora. Admirado, passou de novo a mão pelo anel e virou para fora do engaste. Assim que o fez, tornou-se visível. Tendo observado esses fatos, experimentou a ver se o anel tinha aquele poder e verificou que, se voltasse o engaste para dentro, se tornava invisível. Se eu voltasse para fora, ficava visível. Assim, senhor de si, logo fez com que fosse um dos delegados que iam junto do rei. Uma vez lá chegando, seduziu a mulher do soberano e, com auxílio dela, atacou e matou, e assim se tornou o poder. Se, portanto, houvesse dois anéis como este, e o homem injusto pusesse um e o injusto outro, não haveria ninguém, ao que parece tão inabalável, que permanecesse no caminho da justiça, e que fosse incapaz de se abster dos bens alheios e de não lhes tocar, sendo-lhe dado a tirar à vontade o que quisesse do mercado, entrar nas casas e unir-se a quem lhe apetecesse, matar ou libertar das algemas a quem lhe aprovesse e fazer tudo mais entre os homens, como se fosse igual aos deuses. Comportando-se dessa maneira, os seus atos em nada difeririam dos do outro, mas ambos levariam o mesmo caminho. E disto se poderá afirmar que é uma grande prova de que ninguém é justo por sua vontade. Isso é interessante. Ninguém é justo por sua vontade, mas forçado por entender que a justiça não é um bem para si, individualmente, uma vez que quando cada um julga que lhe é possível cometer injustiças, comete-as. Efetivamente, todos os homens acreditam que lhe é muito mais vantajosa individualmente a injustiça do que a justiça. E continua a história. Mas é muito interessante isso para a gente pensar o que nos faz morais, éticos. Isso também é interessante a gente pensar. Quem já leu O Senhor dos Anéis vê lá que um anel, ele dá esse poder da invisibilidade também, e também as pessoas ficam com ambivalência em relação ao anel. Muitos querem usar esse anel para adquirir poder ou para fazer coisas justas, né? Para fazer ali as justiças. Alguns querem usar o poder para usar o poder de um anel para obter poder. Aí a gente pode pensar, né, sobre o anel de Giges. O que nos faz moral? Será que se a gente pudesse ficar invisível, a gente a gente cometeria coisas boas, faria coisas boas ou faria coisas ruins? E
mesmo assim, se a gente pudesse, né, eu posso roubar, eu posso fazer coisas e nunca vou ser pego. Será que a gente continuaria fazendo coisas certas? Se a gente pudesse fazer coisas erradas e não fosse punido, será que isso nos levaria mesmo assim a ser corretos? Né? Então, o Anel de Giges nos faz pensar isso. O que nos faz moral? O que nos faz sermos justos? Né? Isso nos faz pensar muito. Isso é uma das coisas que a gente vai pensar aqui ao longo da aula. Tem muitos desses experimentos mentais para a gente pensar, e um outro que eu gosto de apresentar sempre, é muito famoso nos dias atuais, é o dilema do trem. Né? Basicamente é que se está vindo um trem, né? Assim corre esse dilema do trem, né? Está vindo o trem, e se você não fizer nada, ele vai matar 4 pessoas ali, 5 pessoas estão no trilho do trem. Né? Se você mexer na alavanca, ele vai matar somente uma pessoa. Né? Então, quer dizer, se você não fizer nada, vão morrer 5 pessoas, mas você não tem culpa nenhuma. Né? Agora, se você mover, fizer uma ação e vai matar uma pessoa, mas você vai ter essa consciência de ter matado uma pessoa, mas ter salvo 5. Então, qual que é esse questionamento? O que você deve fazer? Então, realmente, tem muitas respostas possíveis, né? E tem muitas modificações nisso. Então, mas se tem ali, está uma pessoa querida sua, então está sua esposa ali, né? E 5 pessoas vão morrer, ou você escolhe sua esposa num lugar, né? Uma pessoa querida, ou outras 5 pessoas. O que você faria? Então, é bem polêmico, né? Bem difícil, não tem uma solução exata, né? Não existe isso. Então, muitas pessoas se debatem ao longo aí da história com relação a isso. Então, esse dilema do trem, na verdade, ele foi pensado inicialmente para questões de aborto, né, para definir sobre questões de aborto, para debater sobre isso, e é bem interessante a discussão. Esse dilema do trem ele é relativamente recente em níveis de filosofia, né, porque ele foi na década de 60, 70, se não me engano, que foi criado pela primeira vez, e hoje também é usado para carros autônomos também, por exemplo, pensar a programação de carros autônomos, se o carro deve por exemplo, desviar, né, das pessoas ali, por exemplo, vai matar uma ou vai matar 5 pessoas e o carro desvia e tal. Então, essas questões, essas escolhas complicadas, complexas, é bastante debatido. É porque, por exemplo, você compra um carro autônomo programado, né, você quer que ele seja programado para salvar a sua vida, não importa o quê. Né? Mas sua vida, você pagou por aquele carro, é mais importante até, né, do que qualquer outra coisa no sentido assim, né? Então fica todo esse debate e tal, é bem polêmico sobre isso, e é muito usado então hoje na inteligência artificial, é é um debate bem interessante. Algumas pessoas brincam, né? Vamos, como que poderia resolver isso, né? E aí tem isso aí, né? Eu fico com a pureza das respostas das crianças, né? No trem, aí matando todo mundo, pronto, está resolvido, né? Não tem que escolher nada. Então, assim, a gente precisa pensar, né? O que é ser uma pessoa ética? O que a gente denomina como uma pessoa ética? Quais são as características de uma pessoa ética? Eu vou pensar, será que o brasileiro é ético? É bem polêmica também, né? Será que o brasileiro... A gente vê, se vocês quiserem um pouquinho aí, né, um grande parêntese sobre isso, vão lá ver a aula de sociedade política onde eu falo, né, sobre o jeitinho brasileiro, sobre o título da aula Você sabe com quem está falando? Exatamente para ver sobre essas questões, a ética do brasileiro. Lá eu falo então sobre isso, é bem interessante para a gente pensar sobre isso, né? A gente vê os vários aspectos da ética do brasileiro e como a gente precisa pensar até nas nossas ações e mudar, né, se a gente quer. Porque ali no Anel de Giges, ele fala exatamente isso, né? A gente age com justiça porque a gente quer que tenha justiça para todos, né? Para mim também, inclusive, é uma coisa meio egoísta até, né? Então, por exemplo, assim, se fosse permitido roubar, né? A lei do mais forte, o cara vai lá e entra, avança na sua casa, bate em você, expulsa você de casa e toma a sua casa, se isso fosse permitido, né? Acabaria sempre em guerra. Então, eu sou justo, eu não invado a casa dos outros porque eu não quero que invada a minha casa. Eu tenho a minha propriedade, eu quero que respeite a minha propriedade, né? Eu respeito a propriedade do outro também, então fica nessa coisa assim, se eu pudesse lá, digamos, né, o Platão está falando isso, né? Será que se a gente fosse ir lá, pudesse roubar e ninguém soubesse, a gente roubaria, né? E ficaria por isso mesmo? Então, né, ele fala que é por questões egoístas, mas a gente precisa pensar, a gente vai pensar, vai avançar um pouco
além até de Platão nisso, né, claro, e a gente vai pensar em possibilidades éticas com relação a essas questões, né? A gente vai pensar. Olha só que interessante, né? Peter Bruegel, ele pintou o combate do Carnaval e da Quaresma. Esse é o título dessa pintura, né? Em que você vê que antes durante o Carnaval, né? As pessoas fazem tudo errado, né? Tudo é permitido e tal. E aí chega a Quaresma e aí você pode purgar os seus pecados, né? Então por isso tem esse tempo, né? Aí de purgar os pecados da carne, né? Então esse tempo assim de 40 dias, né? Que você vai refletindo sobre os seus pecados. Mas teoricamente antes estaria, principalmente no Carnaval, né? Tudo tá liberado, né? Você tem aí o detalhe, né? Dessa bagunça que é o Carnaval, né? Então o Carnaval é um homem gordo ali sentado num tonel de vinho, né, como se fosse um cavalo, e o carnaval é exatamente a despedida da carne, significa isso. Então o carnaval é o excesso, a gula, a mudança, a estimulação dos sentidos. Aí depois vem a quaresma chegando ali, tá vendo? Ela tá chegando sendo puxada ali pelo carrinho, uma mulher magra, pálida, vestida de cinza, né, com uma colmeia na cabeça. Ela representa a comunidade, inclusive, a colmeia representa a comunidade ordeira das abelhas, né? Então está chegando isso, e o mel se atribuía a característica de limpar os pecados, né? Então, realmente essa caracterização aí dessa mulher, da quaresma, lembra um pouquinho, né, o comedimento, o controle dos desejos, a melancolia também, né, a penitência, o jejum, a abstinência e a morte, né? Então, o Bruegel está fazendo até uma crítica, né, da época, da sociedade, desses abusos durante o carnaval, né, que se tem, que depois não tem problema, a gente pode purgar depois, né? Tudo fica lá, tudo fica esquecido lá no carnaval, a gente esquece tudo que a gente fez, né? Desde que a gente faça as nossas penitências depois certinho. Os dilemas que cercam, né, a nossa conduta moral. Como que a gente deve agir? Né? Se a gente pudesse ficar invisível, a gente pode agir de qualquer jeito? Né? Seria possível pensar na moral como algo diferente do combate entre o excesso e a falta? Esse excesso, né, durante o carnaval, e daí depois a falta, né? Que triste agora, né? Será que a gente não pudesse achar um comedimento, não aquela festança, abuso do carnaval, mas também nem o tempo seco, né, digamos assim, da quaresma? Claro que quaresma, ou momentos assim que a gente tem de fazer essa desintoxicação é bem interessante, né? Porque às vezes a gente realmente faz às vezes um abuso, né? Eu gosto de fazer, por exemplo, às vezes um período sem, por exemplo, celular, por exemplo, que dá aquela limpada mesmo, né? No final de semana, ali num dia não, hoje eu vou ficar sem celular, vou ficar um período sem celular, né? Para realmente, né, dar uma limpada, porque a gente fica às vezes ali, né, com aquela tensão, vendo todo dia tela, 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 né? Principalmente agora aí na quarentena, né, que a gente usa bastante, então às vezes a gente dá aquela descansada, relaxada na mente. Né? Então, será que a gente não tem que fazer, às vezes, um equilíbrio no dia a dia mesmo? Né? Não quer dizer que a gente precisa abandonar o celular ou usar um monte de celular, mas, né, dar uma equilibrada, não isso só no celular, mas em todos os excessos que a gente tem na nossa vida. Né? Então, assim, os valores, né, que a gente tem. Ética está relacionado a valores, né? Porque para você ser uma pessoa ética, você tem que ter alguns valores. E que valores são esses? A gente precisa pensar. Né? Então, existem alguns valores. Será que existem valores objetivos ou não? Tem todo esse debate, né? Se existe ou não, se os valores são relativos, dependendo de cada cultura, pode mudar. Então, quando a gente faz um juízo de valor, a gente atribui a qualidade que mobiliza a nossa atração ou repulsa. Né? Então, isso aqui é limpo, isso é sujo, isso é apetitoso, isso é nojento. Né? Então, a gente está todo o tempo isso. Não existe. Mesmo a pessoa que diz que os valores são relativos, depende, né, cada cultura, a pessoa vai dizer, né, que algumas coisas são permitidas e outras não. Né? Todas as pessoas têm valores. Né? E o que são valores? Foi só no século XIX que surgiu uma teoria dos valores. Não quer dizer que não existia valores antes, mas um meio de estudar os valores, né, que é a chamada axiologia. Né? Então, a axiologia ela se ocupa das relações entre os seres e o sujeito que os aprecia.
né? Então, nós estamos analisando esses valores, vamos analisar esses valores racionalmente, né? E ver, pensar como que são esses valores, sabendo que nem tudo a gente pode simplesmente pôr racional. Às vezes a gente quer racionalizar demais os valores, né? Como às vezes o Nietzsche fez, né? Vamos criar valores racionais, e aí o cara enlouquece porque tem vários mesmo que não tem tanto sentido assim. Mas a gente vê que funciona, né? Porque não tem sentido, que não funciona do nada, né? A gente tem valores, mas o valor não faz sentido nenhum. Tem muitos valores que não fazem sentido, mas funcionam. Vou explicar já isso, né? São valores que a gente vê que no cotidiano. Por exemplo, deixa eu falar só um exemplo aqui. Altruísmo. Se você for ver o altruísmo, quer dizer, às vezes você se doar para outras pessoas, né? Você se sacrificar para outras pessoas. Se você pensar em elementos puramente racionais, em termos evolucionistas, não faz sentido. Pensa na natureza, né? Um animal assim que ele vai se sacrifica pelo outro e pronto. Não tem isso, né? Não funciona racionalmente isso, porque o certo seria, né, que se dane lá o outro, eu vou aqui, né, lutar pelos meus direitos e pronto, né? O mais fraco que se ferre, né? Então, o altruísmo é um tipo de valor que não faz sentido racionalmente, se a gente for ver. Claro que funciona, a gente vai analisando assim, socialmente, e funciona. E a gente vai falar sobre isso. Olha lá, então, da onde que vem esse termo axiologia? Significa axio, então o que é valioso e estimado. Daí mais o logos, a ciência, o estudo. Então, seria, a axiologia seria a teoria do valor ou do que se considera valioso. E a gente tem esses termos aí, moral e ética. Né? A moral vem do latim mores, costume. Né? Então, a maneira de se comportar regulada pelo uso. Então, a moral modifica de maneira mais rápida, né? Porque os costumes eles vão mudando. Então, por exemplo, na Idade Média, as pessoas comiam só tinha uma colher ali, né? E tal. O cara levava a colher no bolso e tal, né? Comia de qualquer jeito, né? Não tinha. No século XIX mesmo, as pessoas, por exemplo, na mesa, elas estavam ali, tinha umas bacias que eram para escarrar, né, escarradeiras. Então as pessoas estavam comendo e dava aquelas escarradas, cuspia ali, né? Então era bem normal. Hoje não é aceito, você não pode fazer isso, né? Você tem um comportamento, você não pode arrotar na mesa, né? Porque, por exemplo, entre os romanos era normal, era mostrar que estava gostando da comida, né? Então você não arrota hoje. Então os costumes vão mudando. Né? A ética já é mais também vem desse grego ethos, costume, mas ela já acaba sendo mais forte, mais duradoura. Né? Então, por exemplo, matar. Né? Você tem aí na história da humanidade, né, que o matar é errado. Claro que você tem alguns momentos que tem uma suspensão, né, desse valor, por exemplo, na guerra. Né? Mas normalmente todas as sociedades, né, consideram do nada você chegar lá e matar uma pessoa errado. Então, a moral é o conjunto de regras que determinam o comportamento dos indivíduos em um grupo social. O sujeito moral é aquele que age bem ou mal na medida em que acata ou transgride as regras morais admitidas em determinada época ou por um grupo de pessoas. Então, tem determinada época, determinado grupo de pessoas. A ética já é a reflexão sobre as noções, os princípios que fundamentam a vida moral. Dependendo da concepção do ser humano, essa reflexão pode ir para diversas direções. O que é o bem e o mal? Né? Por exemplo, né? Mesmo o mais ferrenho relativista, ele vai falar que o Hitler fez foi errado, foi do mal. Né? Então, tem momentos que você vai falar que existem sim valores objetivos. Né? Então é isso que alguns autores, por exemplo, C.S. Lewis, ele tem um livro Abolição do Homem, ele vai falar contra os relativistas, porque em muitos momentos você não tem como relativizar. Você tem que falar, isso é errado, isso é certo. E você tem que ter valores objetivos para dizer o que é o certo e o que é o mal. Você não pode dizer simplesmente, é mal porque é feio. Você tem que dizer isso, ancorar em alguma coisa fixa, no caso, né, um valor transcendental. A gente vai falar também sobre isso. Então, os valores, uma pergunta que eu faço para vocês, né? Os valores têm conteúdo universal, válidos em todos os tempos e lugares, ou são relativos? Né? Então, é isso que eu estou falando.
né? Já meio que respondi um pouco, né? Que a minha opinião, mas tem vários outros autores que falam que existem, que os valores são relativos, né? Você pode achar que os valores são relativos sem problema, né? Mas a opinião que eu tenho, pelas leituras que eu tenho, eu sou mais a posição de que os valores têm conteúdo universal, válidos em todos os tempos e lugares. Né? Claro que tem alguns que vão mudando, a gente vai ver que tem, não é porque as pessoas, inclusive pessoas que acreditam em conteúdo, em valores com conteúdo universal, válido em todos os tempos e lugares, que eles não possam fazer coisas erradas também, tá? Porque nós somos seres imperfeitos, né? Nós temos valores que a gente acha que isso aqui é um valor, e de repente vai vendo que é passageiro mesmo, aquela coisa. Por exemplo, como se comportar na mesa. Né? Daqui a pouco a gente vai mudar. Né? A gente pode mudar isso, né? como a gente se comporta. Então, isso é diferente. Né? Por exemplo, agora durante a pandemia, a gente mudou a forma como a gente se cumprimenta. Né? O brasileiro gosta de abraçar, né, as pessoas. A gente não pode mais abraçar, a gente tem que dar no máximo ali um soquinho, né, dar um tchauzinho de longe. Né? Então, a gente mudou. Quem sabe se isso não é uma coisa que vai mudar e vai dizer, não, agora, a partir de agora, as pessoas, né, mesmo os brasileiros não se abraçam. Os japoneses já fazem isso, né? Eles não se aproximam, eles se cumprimentam de longe, não se tocam. Né? Culturas diferentes. Né? Então, tem uma moralidade, costumes diferentes. Né? Mas tem alguns que são, na minha opinião, que são universais. Então, vamos ver. Né? O caráter histórico e social da moral. Né? Por exemplo, garantia de sobrevivência está relacionado a isso. Às vezes as pessoas falam, as questões morais, éticas não tem só puramente, né? As pessoas falam até, isso é questão moral, só são valores que são passageiros, não tem valor nenhum. Mas a gente vê que tem sim um caráter de sobrevivência. Sempre as questões éticas, as histórias, inclusive, por exemplo, isso que a gente leu, que eu li aqui para vocês de Giges, ou histórias morais, até contos de fadas, eles estão mostrando elementos de questões de sobrevivência. Então, por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho, né, que inclusive a gente tem uma versão hoje bem mais amaciada, né? Antes era bem mais medonha, assim, porque exatamente era pôr medo nas crianças, para elas não irem na floresta sozinhas, né? Porque naqueles períodos, né, século XIX, antes do século XIX, as pessoas podiam sofrer alguma coisa, né? As crianças ir sozinhas na mata e tal podiam sofrer alguma coisa. Então tinha uma história que significava exatamente uma questão de sobrevivência, de cuidado. Né? E também são regras de que organizam as relações entre os indivíduos. Né? Então, matar é errado. Está organizando, né, a relação entre indivíduos. Senão, se todo mundo pudesse, né, matar e tal. Né? Aquela história, né, de que olho por olho a humanidade vai ficar cega. Né? Se a gente ficar pensando em vingança, por exemplo, todo mundo vai morrer. Né? Não consegue sobreviver. O Levi-Strauss, que é um famoso antropólogo, né, e ele, analisando, né, os indígenas e tal, tribos, ele elaborou algumas ideias, alguns sistemas do que pode explicar, né, convivência familiar, questão do cru e do cozido, por exemplo, ele tem, né, um livro mostrando essas diferenças na sociedade, é bem interessante os livros dele. Então, o Levi-Strauss ele fala que a passagem do reino animal ao reino humano, ou seja, a passagem da natureza à cultura, é produzida pela instauração da lei, por meio da proibição do incesto. Então, estou falando um exemplo aqui de valor ético que é universal. Todas as culturas têm um tabu com relação ao incesto. O que é o incesto? Né? Por exemplo, a relação entre irmãos. Claro que tem culturas que existem isso, que fazem isso, né? Por exemplo, os egípcios, né, tinha irmãos que se casavam e tal, mas normalmente é um tabu. Por que isso? Simplesmente porque sim? Né? Não, tem uma questão de sobrevivência. A gente sabe, hoje por estudos genéticos, que causam deformações na prole, nos filhos, né, que são casados, que normalmente são que são filhos por exemplo, de irmãos, né? Até de primos, às vezes tem isso. E fora que sobrevivência, até pensando em questões tribais,
o casamento, normalmente eles buscavam casar com outras tribos, né, de fora até às vezes, muitas vezes, para aumentar, porque se você casar dentro de uma de proximidades, de links familiares, acontecia isso na história de grandes reis, linhagens reais, que casavam entre primos de segundo grau, você via que algumas doenças genéticas iam permanecendo, né? Iam se multiplicando ali, e isso causava o quê? Problemas. Então, você casa fora para ampliar, inclusive, esse pool genético, né, para que algumas doenças até fossem extinguidas, né, alguns genes fossem diminuídos, né, nesse sentido de questões de doença. Né? Então, você vê que quando você tem pequenas tribos ou famílias que se casam entre eles, se reproduz muitos problemas. Então, o incesto é uma proibição que não parecia lógica na antiguidade, porque eles não tinham estudo, mas eles não tinham estudos científicos, né, de DNA e tal, mas que sabiam na prática que era uma coisa ruim, né? E a gente vê lá, né, quem assistiu Guerra dos Tronos ou lê o livro, que tem isso, é um livro bem amoral, inclusive, né? Dá para estudar Guerra dos Tronos, vendo por essa questão como o George Martin procurou burlar vários elementos morais que a gente considera certo, né? E foi lá porque é bem assim, bem imoral, né? Quebrando vários. Então lá tem, né? A Cersei fugiu o nome, né? Do outro rei ali, do Stark, né? Do seu irmão, que eles acabaram tendo essa relação e ficou bem forte. A Cersei e o Jaime Lannister, né? Os dois. Desculpa se dei spoiler para alguém. De antigo, né? Essa questão relacionada a dever e liberdade, né? Até onde a gente pode ir com as nossas liberdades, né? A gente fala às vezes, eu quero liberdade, né? Eu quero livre tudo, né? Não quero governo, não quero mercado, eu quero tudo livre mercado. E a gente vê que bate com a realidade um pouco, né? Porque não tem como ser totalmente livre, né? Se você tem uma liberdade total, por exemplo, no mercado, você vê que geram monopólios, né? Então o governo tem que ir lá interferir, né? Se vocês verem lá a minha aula de História da Tecnologia, onde eu falo sobre a terceira revolução industrial, você vê a formação das plataformas, do capitalismo de plataforma, como a Amazon, Netflix, esses outros, você vê que eles estão buscando o monopólio. Então o governo tem que interferir, não tem como ser totalmente livre. Mesma coisa na nossa convivência, né? Se a gente é totalmente livre, pode fazer o que quiser, né? Quero ter liberdade de jogar meu lixo na rua, estacionar onde eu quiser. Então não funciona, né? Então tem algumas coisas que a gente precisa ter responsabilidade, ter um compromisso, né? Então a gente pode indicar isso, que a gente tem, pensando em valores, ética e essas questões de justiça, a gente pode pensar na bússola e na balança, como duas metáforas, né? A balança indica, a bússola indica o norte, né? Então norteia o que é o melhor a ser feito no plano moral. E a balança, do ponto de vista legal, ela tem uma ação de prioridade sobre o moral, né? Mas a gente pode pensar quão injustas são as leis, né? Quando as leis são injustas, como fazer? Então, a gente tem que pensar muito isso, que na história da humanidade tem um embate muito forte sobre isso, né? No momento que você tem uma bússola, um valor, isso aqui está apontando para o norte, isso é o certo, mas de repente você tem algumas leis e você fala assim, devemos obedecer aos nossos governantes, mas de repente, e se as leis são injustas? Nós devemos obedecer ainda assim? Né? Então você no governo do Hitler, né, o Hitler lá, né, no nazismo fez aquelas leis, então nós temos que obedecer porque é o governo instituído ali, então a gente tem que seguir. Então tem várias pessoas, inclusive cristãos, né, que tem lá, né, um guia lá, está escrito na carta que Paulo escreveu aos Romanos, falando obedeçam, né, às autoridades. Tem cristãos que se levantaram contra o Hitler, né? Por exemplo, Bonhoeffer foi um dos pastores que se levantou e falou, não, isso é uma lei injusta. A gente tem outros exemplos. Por exemplo, Wilberforce na Inglaterra e Martin Luther King nos Estados Unidos. Né? Wilberforce na Inglaterra, ele foi alguém que lutou contra a escravidão. Então, a escravidão estava instituída, era uma coisa certa, direita. Então, tudo bem, eu vou aceitar e vou continuar vivendo com a escravidão. Ele foi lá, né? Ele era um puritano,
e também político, e ele lutou para acabar com a escravidão, para colocar essa lei lá na Inglaterra, né, para acabar com a escravidão. E tem esse filme, né, eu não lembro bem o nome, o título do filme, mas procurando por Wilberforce vocês encontram. Bem interessante, é um pouco lento, né, porque fala um pouquinho das leis, mas é bem legal para trazer essas coisas. E aqui exatamente ele está chegando num navio para mostrar, né, um navio negreiro, porque os ingleses não tinham muito, a maioria das pessoas, né, as pessoas comuns não tinham conhecimento de como era um navio negreiro. Ele chegou lá, né, na Inglaterra, em Londres, né, no porto, para mostrar como horrível era e degradante era isso, né, e chocou as pessoas. Então foi parte, e lutou durante muito tempo para acabar com a escravidão lá no século XIX, e a Inglaterra foi uma das primeiras a acabar com essa escravidão moderna, né, e depois começou até a pressionar outros países para acabar com a escravidão, né. Então foi um exemplo de transgredir leis injustas, eram leis injustas, ele foi lá. Mesma coisa Martin Luther King nos Estados Unidos, né? Então tinha uma separação, né, em alguns lugares, tinha uma grande segregação racial nos Estados Unidos e era lei, né? Então, por exemplo, nos ônibus, os negros tinham que ir lá no fundo dos ônibus, né? Não tinha alguns lugares que eles não podiam ir e tal, tinha uma separação bem grande. E aí Martin Luther King encabeça um movimento de luta pelos direitos sociais para eles terem direitos civis iguais, né, negros e brancos. Então, foi uma luta durante muito tempo, ele acabou sendo até assassinado, né, por lutar por isso, mas conseguiu aí que abolisse essas leis de segregação racial nos Estados Unidos. Então, eram leis, estavam lá, mas eram injustas. Então, tem momentos que a gente tem que romper isso, né, essa ideia de que o governo está lá, as leis estão lá, e que a gente vê que são leis injustas, né? Então faz parte, né, da gente questionar também, não somente aceitar. Então a gente vai pensar de teorias éticas, tá, que existem. Então são 3 grandes teorias éticas, podem ter outras, mas vou focar nessas 3 grandes teorias éticas. O iluminismo, então, começou a pensar lá no século XVIII, XIX, essa ideia de que o ser humano tinha capacidade de agir pela razão, né? Então, começaram aqui com algumas, como eu disse, né, algumas teorias éticas, axiologia, de estudar as teorias para pensar como que a gente podia chegar, né, através da razão em alguns pontos éticos, né? Isso vai levar a aprofundar aí, a levar, alguns autores vão dizer que levou à formulação dos direitos humanos, né? Então muitas pessoas, estudos, tá? Então tem um livro da Lynn Hunt que fala sobre a invenção dos direitos humanos, ela vai lá no iluminismo mostrar essas origens, mas isso é anterior, tá? Muitos direitos que a gente tem hoje, muitas ideias que vêm, são ideias bíblicas, tá? Então os conceitos morais que estão lá, por exemplo, não roubar, né? Tá lá na Bíblia e é uma coisa aceita, mas tem muitos outros, né? Hoje a gente não pode pensar, né, a ética ocidental sem passar pelo cristianismo, não tem como, né? Sem passar pelo judaísmo e cristianismo. As pessoas falam às vezes, né, iluministas, ideias é racional, né, aqui do século XX, mas os direitos humanos são profundamente baseados em características judaico-cristãs. Inclusive, na formulação estavam presentes cristãos também, né, para formular os direitos humanos lá após a Segunda Guerra, né? Então, por exemplo, um exemplo aqui, né, não roubar. Para a concepção judaico-cristã, o fundamento da norma encontra-se no 7º mandamento de Deus, lá entre os 10 mandamentos, né? Não furtarás. Esse não roubar, para os teóricos justnaturalistas, está fundamentado no direito natural, comum a todos os seres humanos. Para os empiristas, como Locke, né, os iluministas, a norma deriva do interesse próprio, né, então aquela coisa egoísta, pois o sujeito que a desobedece será submetido ao desprazer, à censura pública ou à prisão. Para Kant, a norma enraiza-se na própria natureza da razão, também racional. Caso se aceite o roubo e, consequentemente, o enriquecimento ilícito, de modo a elevar-se a máxima pessoal a nível universal, haverá uma contradição, né? Se todos podem roubar, não, já não tem mais como manter o que foi furtado, a posse, né? Não posso mais manter a posse do que foi furtado, porque outras pessoas vão roubar. Então são visões diferentes, né, por exemplo, um tema
não roubar. E a gente vai ver como as teorias éticas, elas pensam as diferentes teorias éticas pensam as questões. Tá? Então vamos aqui pensar nas teorias éticas. A gente tem utilitarismo, a gente tem a deontologia e a gente tem a ética da virtude. Então, utilitarismo aqui vou exemplificar aqui, né, com os heróis da Marvel, né, o utilitarismo com o Homem de Ferro, a deontologia com o Capitão América e a ética da virtude com o Thor. A gente vai expandir um pouquinho cada um desses e ver assim qual que é que a gente pode pensar, qual a conclusão que a gente pode pensar, né? E até escolher, né? Eu escolho essa, né? Qual que é que eu quero escolher para viver para mim, né? Então, teorias éticas, a primeira, o utilitarismo. Então, ele surge no século XIX, não quer dizer que não existiam pensamentos, né, resquícios de pensamentos éticos antes, mas ele é formulado de forma que a gente tem hoje, sim, até hoje, né, no século XIX, lá por Bentham, Stuart Mill. Né? Então, a ideia do utilitarismo é que o bem é o que possibilita a felicidade e reduz a dor e o sofrimento. Então, deve beneficiar o maior número de pessoas. É isso que você pensa. Sempre quando você tiver um problema ético, você pensa no como eu posso trazer o maior benefício para as pessoas, para a maior quantidade de pessoas. Né? Então pensa qualquer coisa que você tiver. Né? Então, eu devo entrar numa guerra ou não? Depende. Vai trazer benefícios para muita gente, mesmo que morra muita gente, vai trazer mais benefícios para mais gente. Então eu devo, nem questiono. Né? Ponto. Então, né, vai além de questões morais e tal, né? Simplesmente vamos pensar pelo o que traz o bem para a maior quantidade de pessoas. Né? E exatamente o Tony Stark, o Homem de Ferro, é um utilitarista. Se você assiste lá os filmes, você percebe bastante. Né? Então, na Era de Ultron, o Tony Stark, por exemplo, né, lá no Vingadores Era de Ultron, o Tony Stark ele acredita que usar a inteligência artificial vai eventualmente levar a uma grande quantidade de bondade e alegria para a maior quantidade de pessoas. Né? Ele está tão focado nessa ser a escolha moral certa, por essa visão utilitarista que vai trazer o bem para a maior quantidade de pessoas, que ele ignora o que os outros Vingadores pensam, né, os outros heróis, e ele escolhe então desenvolver essa tecnologia de inteligência artificial em segredo e acaba culminando em Ultron, né, que acaba sendo um inimigo ajustado para destruir a raça humana. Ele sai, né, e começa inclusive a lutar contra os próprios, se volta contra os próprios heróis. Então, tem várias vertentes do utilitarismo, mas genericamente, os defensores dessa vertente acreditam que nenhuma ação ou opção é certa ou errada. Ao invés, o que torna uma ação particular certa ou errada é o julgamento da quantidade de bem. Isso é, quantidade de alegria, de prazer e satisfação que traz para o maior número de pessoas. Em outras palavras, os fins justificam os meios. Né? Uma frase aí, um termo bastante conhecido. Né? Os fins justificam os meios. Então, se eu tenho um fim que é trazer alegria para a grande quantidade de pessoas, o meio que eu vou usar para chegar nisso não importa muito. O grande problema com o utilitarismo é que o cálculo do maior bem para o maior número possível de pessoas está sujeito à pessoa que faz a equação. Tá? Então, na cabeça ali do Tony Stark, né, ele que acha o que é, né, a maior quantidade de bem, mas se ele perguntar para outra pessoa, a pessoa vai pensar de forma diferente. Né? Então, por exemplo, o utilitarismo ele pode ser usado para justificar a escravidão, né, de um pequeno grupo, porque isso traria alegria e estabilidade econômica para o maior número de pessoas. Né? Então, vê como é perigoso essa opção utilitarista. E tem pessoas que defendem hoje. Qual que é o resultado da ética utilitarista do Stark? Né? O Ultron ali, né, que vem e acaba destruindo mais outras pessoas, porque ele acha, né, que fazendo isso, optando por isso, ele vai trazendo aí alegria para algumas pessoas, né, no caso, alguns mutantes. Então, o Tony Stark ele acredita que usar, eu já falei isso, né, na verdade, ali para trás, né, que vai trazer essa alegria para as pessoas ali. Né? Então, não importa que seja uma máquina que pode ter um potencial assassino. Então, o que isso leva? Né? Leva lá na sequência para a Guerra Civil. Tá? Eu até escrevi um texto na época que saiu o filme, se alguém tiver interesse. Né? Tá lá no meu
no meu blog antigo, está meio fora de operação, assim, mas tem alguns textos que faz tempo que eu não publico lá, mas se chama oracãovalente.blogspot.com, uma blogspot, coisa do século passado, né? E lá eu escrevi um texto falando, justificando filosoficamente de que lado eu estaria na Guerra Civil, né? Falando exatamente isso, né? Que tem um lado você tem o Homem de Ferro, utilitarista, e do outro lado você tem o Capitão América. Já vou falar qual que é a posição dele, né? E lá eu optei, inclusive, pelo Capitão América. Sou o Team América naquele filme, tá? Já vou explicar também por quê. O utilitarismo e o problema do trem. Como que ele explicaria isso, o utilitarista? Não teria nem dúvida, né? Com certeza, puxa a alavanca, vai matar só uma pessoa, vai salvar 5 pessoas e consciência limpa, não tem nem que questionar, né? Não tem nada, né? Não tem dúvidas. Então, muitas vezes é uma saída fácil até, né? Para problemas complicados éticos. Qual que é o excesso? Qual que é o utilitarismo levado ao extremo? É o Thanos, né? Inclusive, Thanos, a palavra grega para Thanos, né, significa morte, né, Thanatos, morte. E vem a raiz está na palavra eutanásia que a gente usa também, né? Eutanásia de Thanos também. Então, o que é a ideia do Thanos? Para ele também, utilitarista, não tem dúvida, né? A quantidade, o crescimento populacional, então ele é um neomalthusiano, né? O crescimento populacional está levando à escassez de recursos no universo, né? Porque está aumentando a quantidade de pessoas e a produção de recursos não está acompanhando. Então, o que a gente faz? Simples. Elimina metade da população, metade dos seres vivos desse planeta, ou do universo. É isso que é o plano, né, malthusiano do Thanos, utilitarista. Né? Porque a ideia dele é que a metade que sobrar vai ficar feliz, né? Então vai ficar mais feliz. Então, né, olha só como não leva em consideração uma série de questões, né? Então, por exemplo, a pessoa que perdeu, né, um ente querido nesse blip, né, nesse estalar de dedos do Thanos, vai ficar feliz, né? Ou estabilizar todo o sistema, né, da Terra ou do universo e tal, enfim, né? Ele fez esse julgamento. Ele acha que isso é o certo, né? Mas se perguntasse para outras pessoas, as pessoas iam pensar diferente. Então, quem é você para escolher, né? Quem que vai ficar vivo ou não e tal? Tem esse poder. Então, o Thanos é utilitarista levado ao extremo. Acabou metade, né? Das pessoas da Terra. Então, a gente precisa pensar um pouquinho, avançar um pouquinho mais, ou pensar de outra forma. Talvez essa não seja a resposta. A gente tem a posição deontologista. O que significa deontologia? Vem do grego deonto, dever. Tá? Então, o Capitão América, ele é o símbolo disso, da deontologia. Né? Por isso que lá eu falei que eu escolhi o time do Capitão América. Depois eu vou mudar, tá? Mas por quê? Porque ele pensa assim, em questões de dever. Olha uma frase bem famosa que aparece também no filme, né? Não lembro qual filme específico, mas aparece essa frase, dita de forma diferente, eu acho que outra pessoa que fala, mas é uma frase bem famosa no quadrinho por ter sido o Capitão América que falou. Não importa o que a imprensa fala, não importa o que os políticos ou as multidões falam, não importa se todo o país decidir que algo errado é correto. Essa nação é fundada em um princípio acima de todos os outros: a exigência de que nós lutemos por aquilo que nós acreditamos, não importando as probabilidades e as consequências. Quando a multidão e a imprensa e todo o mundo fala para você se mexer, sua tarefa é se plantar como uma árvore ao lado do rio da verdade e dizer para todo mundo: não, mova-se você. Isso é deontologia, isso é o dever. O que é o certo a ser feito? Se plantar ali, falar, isso é o certo, não importa o que você está dizendo, não importa o que as leis estão dizendo, né? Eu vou fazer o que é o certo. Isso é deontologia. Né? Então, quer dizer, essa filosofia ela foca exclusivamente no que cada um deve fazer, ou o dever de cada um. Diferentemente dos utilitaristas, os deontologistas acreditam que os fins não justificam os meios. Né? Eles também acreditam que cada pessoa tem um valor intrínseco e que é imoral usar alguém como meio para um fim. Ao invés, cada pessoa é um fim em si mesma. Então você não pode, por exemplo, escravizar pessoas porque vai trazer mais felicidade para outros.
né? Você não pode, por exemplo, querer causar, matar causar um genocídio, né? De matar toda uma raça de pessoas, uma cultura de pessoas para deixar outras pessoas felizes, como aconteceu no nazismo. O nazismo era utilitarista, né? Hitler era um utilitarista. Ele olhava e falava assim: a Alemanha tem problemas, muitos problemas, e ele olha os problemas econômicos da Alemanha são causados por causa dos judeus, que têm, sei lá, detinham grandes acessos a crédito, né? Eram banqueiros e tal. Então ele olha e fala: temos que acabar com essa raça. Claro, ele cria toda uma justificativa pseudocientífica, né? Pseudo-darwinista, para justificar o genocídio dos judeus, né? O Holocausto. E aí, porque ele é com essa visão utilitarista, que matando algumas pessoas, a gente traz felicidade para outras pessoas, para a maior quantidade de pessoas. Né? Tinham mais alemães do que judeus na Alemanha. Né? Mais da raça pura lá, que ele dizia. Né? Então você vê como o utilitarismo pode levar a questões bem problemáticas. Né? Pode levar a problema. Tem pessoas que defendem até hoje o utilitarismo. Né? Steven Pinker, por exemplo, é um filósofo que defende o utilitarismo. Então tem outros que defendem fortemente. Né? E tem argumentos até para justificar por que o utilitarismo não necessariamente pode levar a uma coisa horrível e tal. Né? Mas a gente tem, lembra que eu falei, né? Eu defendi a deontologia lá no filme da Guerra Civil, mas há limites da deontologia. E é interessante que o universo Marvel ele vai mostrando, inclusive, esses limites. Tá? Isso é interessante. Ele vai mostrando que tem que ter alguma outra coisa, porque chega um momento que a deontologia ela não dá conta. Por exemplo, recente, tá, gente? Novo Capitão América. Aí que aparece no Falcão e Soldado Invernal. Então, quem não assistiu, desculpa aí pelos possíveis spoilers, mas é coisa que você vê imagem na internet também, não vai grandes spoilers. Mas mostra os limites dessa deontologia. Agora trocou, não tem mais o Steve Rogers, é outro Capitão América. E lá, o próprio inimigo fala dos limites da deontologia. Né? O Barão de Zemo, ele fala, se referindo para outros super soldados, né? A Carly era outra super soldada, que pegou esse soro de super-herói e aplicou nela, né? Aplicou em outras pessoas e pessoas que não tinham um valor de ética como o Capitão América. Né? E tinham outras, por exemplo, eles pegaram e usaram como utilitaristas. Né? Você vê lá essas pessoas lá nessa série, os inimigos nessa série, eles são utilitaristas. E mesmo o novo Capitão América, ele não é usando essa coisa do dever, essa ética do dever, barrou, né? Não foi tão bom, pessoa com um caráter bom. Né? O Zemo, então, ele fala: o destino de se tornar um super-homem não pode ser super-homem, super-humano, né? Não pode ser separado de ideais supremacistas, né? Que eram, por exemplo, lá na Alemanha nazista. E o Zemo, ele era da época nazista na história. Né? Qualquer um que tenha o soro vai caminhar por esse lado. Né? Então está falando dessa mulher lá da Carly. Ela não vai parar. Ela vai escalar até que ela, ao menos que você mate ela, né? Ou ela vai te matar. Né? E aí o Buck ele fala: você está errado. O Soro ele não corrompeu, por exemplo, o Steve. Né? Aí o Zemo fala: touché, porque nunca teve outro Steve Rogers. Né? Nunca teve, porque e inclusive isso olhando na série você vê esse novo Capitão América, ele foi corrompido, tipo, ele vai com essa coisa do dever, né? Mas ele vai ser corrompido. Né? A deontologia não impediu que o novo Capitão América fizesse coisas erradas. Tá lá, você olha a primeira vez você já fica com raiva só de ver a cara dele, né? No primeiro momento, né? E aí você tem lá o escudo ensanguentado, né? Todo mundo fica assim impressionado o que ele faz, porque exatamente, né? Ele não foi guiado, só esses valores do valor do dever, da ética do dever, não foi suficiente para impedir que ele fizesse coisas erradas. Ele estava nessa coisa. Isso é o meu dever de fazer. Né? Passou por cima
de coisas que poderiam ser corretas de serem feitas, né? Lembra lá Wilberforce e Martin Luther King? Eles foram além da deontologia, né? Não ficaram só no dever, porque o dever podia ser, não, tem que dever, obedecer às regras e tal, né? Mas elas eram injustas, essas regras, né? Então teve que sair disso. Mas qual que são essa opção? E agora a gente entra no terceiro ponto, terceiro tipo de ética que eu quero ressaltar aqui na aula, que é a ética das virtudes. A ética de virtudes, então, ela começa lá com Aristóteles. Tem algumas pessoas tentando trazer hoje novamente para os dias atuais, né? Eu gosto muito disso de filosofia, que você mostra como tem valores transcendentais, né? Porque algumas ideias lá de 2.500 anos atrás estão sendo usados hoje, estão pensados hoje, né? Claro que você tem que dar um ajuste, mas eles valem hoje, porque são transcendentais. As pessoas pensam, né? 2.500 anos atrás, eles estavam pensando sobre essas coisas que a gente pensa hoje. Então, às vezes fala assim, nós estamos no mundo tecnológico, nós precisamos de novas ideias para como a gente vai conviver eticamente. Olha lá, volta lá para os clássicos filosóficos e as respostas estão lá. Ética das Virtudes, então, em Aristóteles. Ele desenvolveu nessa obra Ética Nicômaco, então é um livro bem tranquilo de ler, assim, não tem algumas partes, às vezes difícil, mas é bem gostoso de ler, vale a pena ler, eu indico a todo mundo ler, é um livro que você tem que ler nessa vida, não pode passar dessa vida para outra sem ler esse livro, né, porque é fundamental ele e nos ajuda a pensar, a refletir sobre coisas atuais. Ele dedica ao filho dele, orientando como agir na vida para atingir excelência moral e ser feliz. Então, quer dizer, é uma ética eudemonológica, quer dizer, é focada na busca da felicidade. Então, só que assim, às vezes as pessoas pensam, né, por exemplo, sei lá, nihilistas, né, a partir do Nietzsche ali, qual que é a busca da felicidade? Né, lá o carnaval que a gente viu no começo, né, isso é a felicidade, mas você sabe que passando o carnaval você vai ficar triste com coisas que você fez errado, vai ter consequências negativas coisas que você fez errado. Então, é isso que é a busca da felicidade, é também agir de maneira virtuosa, segundo Aristóteles. Então, lá no livro 2, o Ética a Nicômaco, ele fala assim, as virtudes intelectuais se adquirem pela instrução e estudo, enquanto que as virtudes morais são adquiridas pelas práticas de atos bons. Você precisa exercitar isso. A virtude é um hábito bom que se adquire pela repetição de atos nobres. Você não consegue ser bom simplesmente de ler livros, né? Você precisa agir para isso, né? A virtude está no agir de acordo com a justa razão, que supõe um meio termo entre a deficiência e o excesso, né? Quer dizer, a falta e o excesso, né? Então, o corajoso é o que vence o medo e a temeridade, né? Então, não é simplesmente o corajoso é aquele cara, sou corajoso e faz coisas absurdas, né? Não, tem que ter um equilíbrio. A virtude guarda relação com o prazer e a dor, uma vez que supõe agir da melhor forma em relação a eles. A boa educação deve levar a pessoa a gostar e não gostar das coisas apropriadas, né? Então a pessoa tem coisas que ela deve gostar, tem coisas que ela tem que falar não, né? Tudo bem, tudo é permitido, mas nem tudo convém, né? Então você pode, por exemplo, fumar, mas você vê que se você fumar, né, você exagerar no cigarro, você vai ter um problema de um câncer, um câncer de pulmão, né? Então é permitido? É permitido. Está nas leis? Tá, é permitido você fumar, mas isso causa um mal. Várias outras coisas que a gente vê, drogas, né? Tem algumas drogas que são permitidas, ok, né? Só que isso pode causar mal. Então, pensar, né, que vê que algumas coisas têm que se abster. Pode-se praticar um ato bom sem ter ainda a virtude, mas o ato genuinamente virtuoso, segundo Aristóteles, pressupõe a consciência da bondade ou maldade da ação, a escolha do ato bom, a decorrência do ato a partir de uma disposição de caráter estável e permanente, né, assim aleatoriamente a pessoa, é que ela é uma pessoa boa, né, ela fez alguma coisa, não, mas ela fez ali aquela vez, tinha um interesse por trás, né, ela era um utilitarista, então ela fez uma coisa que foi boa, né? Não quer dizer que as pessoas são más por serem utilitaristas necessariamente, né? E nem quer dizer que elas sejam puramente boas porque elas são deontologistas, né? Como eu disse,
o novo Capitão América, ele acha que ele estava fazendo coisas boas. Ele estava agindo por um dever, só que ele fez coisas erradas, ruins. Não basta conhecer a virtude, né, mas deve praticá-la. O paciente que ouve o médico, mas não segue suas orientações, não se cura. Então, o Aristóteles, falando isso, questões de virtude, ele fala que os estados da alma são basicamente paixões, né? A gente tem paixões, desejo, ira, medo, confiança, inveja, júbilo, amizade, ódio, saudade, ciúme e paixão, que se caracterizam pela dor ou prazer que provocam, né? Então, quando fala lá, tem na aula de sociedade política que eu mencionei para vocês, quando eu falo, você sabe com quem está falando? Eu falo que o brasileiro é um homem cordial. Né? Quer dizer, é um homem que funciona pelas questões do coração, né? Pela emoção que ele se move. Né? Então, tem pelo lado bom, né? O brasileiro é amigo, é caloroso, mas também tem um lado negativo muitas vezes, né? De que tem essa coisa de se você for meu amigo, você tem mais direitos, digamos assim, né? Você tem mais vantagens, né? Então o brasileiro procura obter vantagens através pela emoção, né? Às vezes não faz sentido, mas ele está lá, né? Através do jeitinho dele. Depois, o outro estado da alma são as capacidades, que são as faculdades de ser suscetíveis às paixões, né? As paixões que a gente viu aí anteriormente. As disposições, né? Que são estados de caráter que preparam para receber bem ou mal as paixões, né? As disposições que você tem no seu, na forma como você se educa, né, para receber bem certas paixões e tal, né, que às vezes você vê que você não recebe bem. Você, por exemplo, inveja para você é uma coisa ruim. Às vezes não, para você inveja não é um problema, né? As virtudes, então, elas não são nem paixões, nem capacidades, mas elas são disposições da alma, tá? Então vamos pensar o que é. A virtude é uma disposição que torna bom o homem e faz com que funcione bem, de modo excelente. Enquanto o meio termo é a virtude, o excesso e o defeito são os vícios. Isso é muito interessante, tá, gente? Porque às vezes a gente pensa assim que ser virtuoso é o cara que tem excesso, né? Aquele cara que tem um excesso de amizade, um excesso de júbilo. Não, não necessariamente. Né? Aquela pessoa extremamente otimista, né, não é bom, mas também nem a pessoa extremamente pessimista ou que é cheio de defeitos é bom, né? Que tem muito, não confia em ninguém, né? Ou a pessoa confia demais. Então, isso é o oposto da virtude, são os vícios. Então, a gente tem algumas virtudes aí e a gente vê a virtude e o vício de cada um, né? O abuso e o, o defeito, né? O excesso e o defeito de cada um. Coragem, por exemplo. O defeito é o medo, você ter menos, ser excessivamente medroso. Né? O excesso é temeridade. O cara, né, não tem nada de medo e faz tudo. Né? Também daí às vezes é até burrice. Né? Generosidade. O defeito é mesquinhez, né? Mão fechada. O excesso é prodigalidade também. Dá, né, o dinheiro, não consegue segurar nada, né? Isso traz tristeza para ele e para a família dele. Temperança. O defeito é insensibilidade. Né? Então, você não quer nada, né? Você não quer aproveitar nada. Então, eu não quero ter nada de alegria na vida, não quero ter as coisas boas, nada, né? Eu só quero ficar aqui. Então, não sinto nada. O excesso é o desregramento. A pessoa, por exemplo, questão de bebida alcoólica, né? É um exemplo. O defeito é a pessoa não toma nada, tudo bem, mas também fala que ninguém deve tomar nada. E o excesso disso, né? O cara toma muito, né? Bebe muito, como alcoólico, né? Então tem que ter uma temperança nas coisas, né? Magnanimidade, outra virtude. O excesso é ambição. É ser extremamente ambicioso, né? Passa por cima das pessoas, né? Para obter o poder. E o defeito é a simploriedade. Quer dizer, não tem opção nenhuma. Pelo contrário, né? Não quer nada, não faz nada para ele, sempre as coisas mais ali, né, da vida está super, super bem, né? Também às vezes não é virtude, sabe? Pessoa, né, não quero, não se esforça para nada e tal, né? Ira, né? O meio termo é a brandura. Isso é o meio termo, né? Então, a pessoa com relação à ira tem momentos em que
que se ira, né? Até, por exemplo, né, teve Jesus lá no templo, ele chega no templo e fica indignado, né, com as pessoas lá vendendo coisas, fazendo comércio ali no templo, ele chega e era uma pessoa extremamente, pelo menos a gente lê lá nos relatos dos evangelhos, que ele era extremamente pacífico, né, mas tinha momentos que ele chegava e se indignava também, né. Então, o defeito da ira é o desalento, a pessoa, né, não se ira com nada, né, nada, não fede nem cheira, tem injustiças e ele não se indigna, né, e tal, né? Mas também não pode ser o excesso, né? Aquela pessoa extremamente sanguínea, né? Que sempre está brava, tudo explosivo, né? Também é negativo. A veracidade, né? Olha lá, o excesso é a ostentação. A pessoa fica ostentando, está muito na moda hoje isso, né? Então Aristóteles falava ostentação lá 2.500 anos atrás, né? E o defeito é a autodepreciação também. A pessoa fica lá, né? Ah, que horrível. É tipo o Dobby lá no Harry Potter, né? Ah, que horrível, né? Ele comete alguma coisa, fala mal dos seus donos e vai lá se martirizar, né? Então também, né? A pessoa tem que ser, né? Não comedida também nisso, de mostrar seus valores, de mostrar até os seus bens, né? E tal. Suas habilidades, né? Às vezes tem aquela pessoa também que fica se alugando, né? A gente fala isso assim, né? O cara é bom numa coisa e ele fica sempre se mostrando, se exibindo, mostrando como não, né? Não ser tanto assim, né? Excessivo, mas também não ser, né? Ah, eu sou o pior do mundo, eu sou um burro, eu sou horrível, né? Outra virtude, amabilidade, né? O excesso é a bajulação, né? Isso é bem tranquilo para a gente entender, né? E o defeito é o mau humor também, né? A pessoa ou ela está ali bajulando, né? Você é meu melhor amigo, ou do outro está mal-humorado, né? Que horror, né? Sempre, né? Tipo, odeio tudo à minha volta, né? Tipo o Dr. House lá, né? No seriado. Espirituosidade, o excesso, a bufonaria, o cara tá sempre fazendo piada, nunca para, né? Tudo é uma piada, né? Todo mundo é piada, nunca leva nada a sério, mas também o defeito é ser rude, né? Então você tem que, como você vai falar uma verdade, por exemplo, você não vai chegar lá simplesmente falando toda a verdade para a pessoa sem cuidado, né? Sem noção, né? Então você a virtude é isso, é um equilíbrio, tá? Então a virtude ela sempre procura encontrar o ponto de equilíbrio nas paixões, nas ações. Não é tarefa fácil mesmo, né? Por agir bem com a pessoa certa, na medida certa, na ocasião certa, com o objetivo certo, exige um esforço árduo. A gente precisa sempre estar pensando nisso, né? Se esforçando para atingir isso. É difícil mesmo, mas é um esforço, né? Uma prática. Então, as três regras básicas, segundo Aristóteles, para tentar ser virtuoso, ser equilibrado. Evitar o extremo. Evitar o extremo, né, que mais se opõe ao meio termo, você sempre evita os extremos. Né, a gente vê que, por exemplo, hoje na política a gente tem extremos. Né, ou é A ou é B, né, ou é extrema direita ou é extrema esquerda. Né, fica nessa disputa, né, sempre. Não, vamos pensar no meio termo. Né, no meio termo também não quer dizer centrão, digamos assim, na política, né, mas é pensar, por exemplo, na direita, o meio termo, na esquerda, o meio termo, né? E ver, né, nas políticas, nas ações que a gente faz, que a gente pode achar um meio termo nas coisas. Depois, observar quais os erros a quais nós mesmos estamos mais propensos. É muito mais fácil, às vezes, a gente olhar o cisco no olho da outra pessoa do que ver a trave que está no nosso olho, né? Do que ver os nossos defeitos. Então, a gente precisa pensar isso, né? Ver os próprios erros, fazer autoanálise, né? E ver o que são os erros que eu cometo. É mais fácil a gente ver os erros nos outros, né? Ver os erros que eu cometo, as coisas que eu sou fraco e mudar, né? Tentar mudar, tentar o equilíbrio. Outra regra básica aí, segundo Aristóteles, para atingir o ponto virtuoso é estar de guarda em relação ao que é prazeroso, pois nessa matéria nós não somos juízes imparciais, né? Devo estudar ou devo jogar 1 hora de videogame? Né? Claro que a nossa mente, né, vai direto ali, vou jogar, ou vou aqui me concentrar para estudar aqui ler esse texto, ou ler esse livro, ou vou ver celular. Né?
Então, a gente vai, claro, que ir para o lado mais prazeroso. Então, nessa matéria a gente não é parcial, a gente é imparcial. Então, a gente tem que pensar, né, estar de guarda nessas questões para ser virtuoso, nessas questões que são prazerosas na vida. Né? Seguir o conselho dos anciões quanto ao prazer que convém descartar, né, pela experiência que tem. Né? Então, que prazeres que a gente às vezes tem que tirar, a gente tem que evitar. Né? Não quer dizer que a gente precisa jogar fora no celular, não ter videogame, mas, né, cuidar para ver, estou tendo excesso nisso? Né? Se eu tenho, né, 24 horas num dia e eu jogo ou uso celulares, internet, né, e redes sociais 10 horas por dia, né, alguma coisa está errado. A gente precisa rever isso, né? O Thor, então, ele é, né, o exemplo que a gente tem de ética das virtudes. Né? Quando ele fala aquela coisa, eu sou digno, né? Tem que ser digno, tem que ser virtuoso para levantar a Mjolnir, né? Para levantar o martelo. Então ele segue um código de honra. Ele tem padrões altos de bravura, lealdade e honestidade. E mais importante, essas ideias motivam as suas ações. Isso é interessante porque não quer dizer que Tony Stark e Steve Rogers não tinham bravuras, lealdade e honestidade, mas algumas vezes isso não motivava as ações dele, não era o que realmente motivava as ações, eram outras coisas, eles eram bravos, leais e tal, mas, por exemplo, na hora de fazer o Ultron, né, o Tony Stark, ele deixa a lealdade de lado, né, ele passa por cima da lealdade, de honestidade, inclusive, ele meio que não fala, esconde, né, e age daquela forma, utilitarista, porque ele achava que era o mais certo. Né? As pessoas sempre elas acham, né, que elas estão fazendo a coisa mais certa. O utilitarista, o deontologista, né, ele vai achar que ele está fazendo certo, mas a gente vê que isso tem limites. E o Thor, então, ele mostra isso. Né? Por exemplo, lá na Guerra Infinita, ele quer derrotar o Thanos pelo simples motivo de fazer o bem. Não é uma coisa utilitarista, né, que ele está pensando, vou derrotar o Thanos porque, né, tem trazer o bem para as pessoas e tal. Não, ele vai para fazer o bem. Né? Ele tinha perdido todas as pessoas ali que ele amava, que ele era querido, né? Naquele momento, mas ele quer fazer o que é o certo, né? De acordo com as virtudes, né? De bravura, de honestidade. Isso é uma pergunta interessante que eu faço. Né? Será que teria o Capitão América assumido a ética da virtude após Vingadores Guerra Infinita? Né? Se vocês assistiram a todos os filmes, vocês ficam pensando, será? Porque antes ele era deontológico, né? E ele não era digno de levantar o Mjolnir. Ele não era digno de levantar esse martelo. Ele não era virtuoso. Mas depois acontece alguma coisa. Né? Se você assistiu, desculpa o spoiler, se você não assistiu, mas ele se torna, em Guerra Infinita, ele se torna digno de levantar o martelo do Thor. O que aconteceu? Ele mudou? Será que ele se tornou virtuoso? E a resposta é sim. Né? Até mesmo o Homem de Ferro se tornou virtuoso. Deixou a ética utilitarista para essa ética virtuosa. Né? Todos você vê que vão no Vingadores Ultimato, após Guerra, né, Vingadores Ultimato, eles, no Guerra Infinita, né, eles têm um amor sacrificial, eles pensam na família, mesmo o Tony Stark, né, ele está pensando na família, está pensando, quer dizer, valores transcendentais, não são valores utilitaristas, valores de trazer o bem para a maior quantidade de pessoas, mas é o que é o certo. Né? E aí eles fazem coisas irracionais, né? O amor sacrificial, o cara se sacrifica para o bem das outras pessoas, de quem ele ama, de outras pessoas, do que é o virtuoso a fazer. Eu escrevi esse artigo, quem quiser ler, né, de uma perspectiva cristã, né, aí nesse blog, tuporém.org.br, Valores Transcendentais em Vingadores Ultimato. Tá? Eu explico isso, né, mostrando essas teorias, né, e vou mostrando como os Vingadores aí, eles chegam e atingem aí essa questão virtuosa, se tornam virtuosos. Né, vão para a ética virtuosa. Isso é bem interessante porque aí no universo cinematográfico da Marvel você vai vendo essa evolução e você vê que eles mesmos colocam que a ética deontológica, a ética utilitarista, ela não é suficiente para resolver os problemas do mundo e precisa a ética das virtudes. E é isso que caminha e tem um fechamento desse ciclo aí de tantos anos,
né, do universo Marvel. Então é bem interessante acompanhar isso, né, porque a gente vai aprendendo filosofia, vai questionando alguns valores filosóficos. Claro que você não precisa saber filosofia para chegar nessas conclusões, né, que o filme traz aí de maneira até simples, né, mas a gente vê que tem por trás valores filosóficos bem fortes, né, que resolve. Por isso que a gente sai bem satisfeito no final, né? Se tivesse uma ética utilitarista, a gente não ia ficar satisfeito. Se tivesse uma ética puramente deontológica, a gente não ia ficar satisfeito. Mas teve uma ética, a gente se alegra, assim, né, se empolga quando vê um sacrifício, quando vê a valorização da família, né? Então, as pessoas saem satisfeitas. Claro que tem pessoas que não, né? Tem problemas, brincadeira, mas as pessoas saem não satisfeitas às vezes desse final, mas foi para mim foi muito bom porque fechou bem, amarrou bem e trouxe esses valores transcendentais, né, que lá no fundo a gente acredita. Caminhando para o final, né, falando sobre virtudes e tecnologia, como a gente pode pensar para a tecnologia mais para os dias atuais, tem esse livro, infelizmente ainda não tem em português, mas é um livro bem interessante. Eu até escrevi uma resenha dele, que é Tecnologia e Virtudes, da Shannon Valor. E ela fala assim, olha só, um ponto que eu selecionei aqui para falar sobre tecnologia, mas relacionados. Ela pega, então, esses vários pontos, né, lá da ética das virtudes desde de Aristóteles e aplica para questões tecnológicas atuais. Ela fala assim, o cultivo do autocontrole na internet e nos smartphones requer mais apoio da indústria e das normas sociais, mas também permanece ao alcance das nossas próprias práticas morais, especialmente o hábito da atenção moral. Na verdade, a atenção executiva, a capacidade de perceber o que em nosso ambiente físico-mental estamos pensando e conscientemente modificar ou redirecionar esse pensamento é uma parte essencial do autocontrole. Isso é uma virtude. Envolvendo a capacidade de atrasar a gratificação, né, o prazer, moderar nossos impulsos emocionais e restringir as ações reflexivas e irrefletidas. Aquela coisa que você vai lá rapidamente, né, e pega o celular automaticamente. Se os novos hábitos da mídia social desafiam o nosso autocontrole, a gente acaba ficando muito tempo ali, né? Por isso que chama o vício, né, em smartphones. Né? Então é o contrário. Como que seriam as virtudes no smartphone? Se isso provavelmente tem muito a ver com as nossas capacidades de atenção, isso provavelmente tem muito a ver com nossa capacidade de atenção em ambientes tecnosociais. Como as novas mídias sociais modam nossos hábitos de prestar atenção e as virtudes que esses hábitos promovem, né, acaba a gente pensar, ver que promove distração, promove, né, às vezes, desatenção, a gente acaba se tornando até leitores ruins, porque a gente fica lendo textos curtos e rápidos ali, né, e quando a gente vai ler um texto mais longo, a gente tem dificuldades, isso é um fato, que as pessoas têm mais dificuldade para ler hoje, a mente nessa era digital está mais fragmentada, né, porque a gente tem dificuldade de ler mais. Então, a virtude é cuidar, equilíbrio no uso disso, né, do uso dos celulares. Então, a Shannon Valor, ela trabalha elementos tais como honestidade, virtudes, né, como autocontrole, humildade, justiça, coragem, empatia com as outras pessoas nas redes sociais, cuidado, civilidade. Olha só, uma virtude que falta muito nas redes sociais, né? As pessoas atacam, xingam, bullying, né? Trollam. Então, falta civilidade. Flexibilidade, perspectiva, magnanimidade e sabedoria com relação às tecnologias. Então, a gente precisa resgatar essas virtudes esquecidas e trazer para os nossos usos no nosso cotidiano nas redes sociais, por exemplo. Né? Mas não só isso, em toda a tecnologia a gente pode trazer, né, para todas as nossas tecnologias, porque se a gente ficar, por exemplo, numa visão utilitarista, a gente vai ter uma rede social ruim, negativa, vai ser ruim conviver em sociedade, né? Então, só assim, a gente pode aplicar muito, né? A gente pode aplicar esses dilemas, esses elementos éticos, utilitarismo, deontologia e a ética das virtudes, nesses principais dilemas éticos que a gente tem hoje. Tem muitos outros. Né? Eu coloquei aqui 3 na inteligência artificial. Né? Como que a gente pode pensar? Né? Lembra lá, o Tony Stark, né, utilitarista, criou uma arma que se voltou contra eles mesmos. Né?
clonagem e bioengenharia. Se você pensar puramente para o lado utilitarista da clonagem, vamos clonar logo, né? Porque a gente pode clonar e aí ter órgãos à vontade, né? E pronto, quando a gente precisar, né? A gente pode clonar até eu, por exemplo, né? Me clono e eu tenho lá um outro ser que, se eu precisar de um órgão, eu posso ir lá e retirar, porque eu sei que a compatibilidade vai ser 100%, né? Aí a ética da virtude vai pensar, mas vamos pensar sobre isso. E aí, como é o status desse clonado? Né? É certo fazer isso? Como que é? Quais os problemas que isso podem gerar? Né? Então, a ética das virtudes vai pensar sobre os transgênicos, né, os alimentos, como que a gente pode trabalhar com isso. Não necessariamente a gente tem que chegar simplesmente dizer não, não vamos ter transgênicos, ou sim, vamos só ter transgênicos. Né? A gente precisa pensar então isso. Então, a minha posição, né, o que eu mais concordo, né, às vezes até errado, né, o professor chega aqui e falar, né, essa posição que eu mais concordo, mas, né, a posição que eu acabo mais concordando é a ética das virtudes. Vocês podem ler lá outros, podem pensar, né, eu quero ler um pouco sobre a ética utilitarista, eu quero ler da deontologia, né, eu quero saber um pouco mais, e tem pessoas defendendo, e tem pessoas que estão defendendo, e não são pessoas más, ruins, que estão defendendo essas outras posições. Mas eu acho que a ética das virtudes ela é muito rica, ela precisa ser até resgatada e trazida, porque ela traz respostas muito boas. Né, quando a gente está pensando sobre tecnologia, sobre usos da tecnologia, sobre, por exemplo, ciência, né, a gente fala em valores, virtude epistêmica, por exemplo. O que é uma virtude epistêmica? É, por exemplo, o cientista que ele vai lá e vai ser honesto na sua pesquisa, na produção dos seus dados, né, na amostragem dos seus dados depois. Né, ele não vai chegar, por exemplo, defender uma coisa que ele sabe que é errada, mas ele vai lá e defende mesmo assim. Né? Isso é, por exemplo, uma virtude de um cientista. Todos nós precisamos pensar isso. Né? Nós precisamos pensar na política, como seria uma política feita de maneira mais virtuosa e não tão utilitarista. Né? Será que a gente não teria uma política melhor? Então, são questões que eu coloco aí, que eu gostaria de deixar para vocês, para a gente pensar e refletir mais sobre isso. Né? Eu até coloquei alguns livros aí, citei alguns, outros podem ser utilizados. Né? Um autor que eu gosto muito é o Michael Sandel, eu tenho aqui ele, né? E indico todos os livros dele, né, que ele pensa, por exemplo, esse aqui, Justiça, né, o que é fazer a coisa certa. Mas tem muitos outros livros, mas o dele são livros bem tranquilos de ler, que a gente pensa sobre uma ética das virtudes, né, uma ética, como que a gente pode pensar para além dessas outras éticas. Mas, como eu disse, todas as éticas tem pensadores até hoje, tem defensores até hoje, né, e vale a pena a gente refletir sobre isso, sobre como a gente pode pensar nos valores éticos, como a gente pode pensar para o cotidiano que a gente tem, né? Desde uma cópia de prova, fazer uma cola, né? Desde pequenas questões de corrupção, como que a gente pode pensar em questões éticas no nosso cotidiano, tá bom? Então, brevemente que eu queria trazer para vocês hoje nessa aula. Obrigado e até mais.